Casamos! E agora? Hoje o nosso episódio vai falar sobre a importância de ter alguém que acredita em nós, mesmo quando nós já não acreditamos mais. Estamos aqui hoje recebendo na nossa casa pela primeira vez, não, nessa casa aqui, primeira vez, na nossa casa já outras vezes, mas um casal que eles têm 15 anos juntos, tem 3 filhas, mulheres, 3 filhas e 3 netos, é isso? Acertei? Reginaldo e Yunamar. Sejam muito bem-vindos vocês dois. Que bom vocês aqui. Uma honra para a gente estar aqui, né? A nossa vida hoje, se a gente está aqui, a gente deve a vocês, né? Por ter acreditado na gente, acreditado na nossa família. É uma honra poder estar aqui com vocês. E a gente estava esses dias aqui, tem o quê? Umas 2 semanas, né? Eu acho que 2, 3 semanas. Com o Ricardo e Clenimar. E eles até falaram de vocês. Então vocês que acompanharam aí Ricardo e Clenimar, Reginaldo e Yunamar, são eles, né? São eles que deram aí trabalho no Ricardo, na Clenimar. Mas valeu a pena, né? Hoje a gente estava aí logo no comecinho falando sobre a importância de alguém acreditar na gente, né? E a gente vê quanto isso fez diferença na vida de vocês. E todo o processo, tudo que vocês passaram, a gente estava conversando agora há pouco e é o que vocês falaram, né? Como fez a diferença ter alguém que acreditasse. Porque às vezes a gente não tem muita vontade, ou às vezes a gente não crê muito que aquilo vai dar certo, não é isso, Yunamar? Ficar sozinho também fica sem força, né? Pra lutar, pra correr atrás das coisas também. E com o casal, com vocês, e com Clenimar e Ricardo, sempre ali apoiando, ajudando. Eu recordo quando a gente teve com o Yunamar, não foi nem a Miriam, não estava naquele dia. Acho que foi só eu. Foi só. E a gente recebeu o Yunamar lá na sede administrativa, que é onde funciona a secretaria da igreja. Aí você chegou lá e acho que você estava muito abalada, chorando e querendo que eu conversasse com o seu esposo, com o Reginaldo, né? Isso, e na época pedindo ajuda para o casamento de vocês. E eu me recordo que naquela época vocês dois estavam enfrentando um problema no relacionamento de vocês, ainda além do problema que vocês estavam enfrentando, estava um problema também muito forte em questão de alcoolismo também, né? Eu com problema de alcoolismo e Reginaldo de alcoolismo, drogas e cigarro, né? Cigarro. Para você também fazer uso de cigarro? Não. Mas só bebida, só né? Bebida. E Reginaldo fazia uso, né, Reginaldo, de drogas. Naquela época que a gente conheceu vocês, você fazia de drogas, você era alcoólatra mesmo, né? E também cigarro. Desses 3 aí, você ficou liberto. Hoje você é até obreiro na casa do Senhor, né? Glória a Deus. Eu vejo que foi um chamado de Deus, né? Foi um estalo, né? Eu lembro que a gente tentou, né? E por várias vezes, por nossas forças, a gente comprava muita garrafa de bebida, a gente bebia muitas garrafas de bebida, a gente comprava litros, e geralmente a gente comprava assim 3, 4 litros pro final de semana, a gente bebia uma garrafa, quando acordava, quem levantava, a gente tinha um copo duplo, assim, um copo bem grande, a gente acordava 5, 6 horas da manhã, quando tava de bem. Quando a gente não tava brigado, porque tinha fase de 3 dias bem e 15 dias brigado, né? Porque aí quando tava bem, quem acordasse primeiro enchia o copo do outro. Já levava como, né, café da manhã, a gente acordava bebendo, né? E era aquela vida de triste, né? Porque sempre tinha brigas, sempre tinha confusão. E quando tava brigado, era brigando por causa da bebida, né? A gente brigava por conta da bebida. E por conta disso, às vezes a gente brigava. Eu nunca fiz uso de droga dentro de casa, mas aí por conta disso eu saí, entrava dentro do carro e às vezes ficava 1, 2 dias fora de casa. Quando eu cheguei, eu me lembro que teve uma vez que quando isso não se apaga da minha memória. Uma vez eu cheguei em casa e eu estava muito drogado, né? Eu usava muita cocaína, eu usava muito.
E teve um dia que eu cheguei em casa e ela começou, onde você estava? E aonde você estava? E eu comecei a quebrar a casa toda. E as crianças estavam lá, o João tinha acho que 9 anos, a Carol devia ter uns 3 ou 4, São os netos, né? e a Gabriela tinha uns 4 para 5 anos, Que é né? a filha. 5 anos. A Gabriela é nossa filha. E eu lembro e isso me marca muito, né? Dá vontade até de chorar, porque eu até parei na hora. Eu me lembro que aquilo, né, foi um estalo, assim, né, na hora. Eu lembro que os 4, as crianças se abraçaram e começaram a chorar. E quando eu vi, a casa já estava toda quebrada. Você não se deu conta? Eu me transformava. Já teve momentos de eu quebrar a casa toda, teve momentos de... Isso tudo por causa do uso da Da droga. droga. Ele escalava, né? A gente morava, é como se fosse o segundo andar, porque tem a garagem embaixo. Aí, como eu trancava a porta para ele entrar e lá embaixo, ele conseguia escalar por fora do prédio e chegar lá dentro de casa. Isso lá naquela casa onde a gente... em Olaria, Em né? Olaria, onde a gente foi É. visitar vocês. Isso por várias vezes. Eu me lembro que tem uma coisa que eu conto assim, né? Uma vez a gente brigou e eu cheguei em casa de madrugada, de manhã já, e quando eu cheguei em casa de manhã, ela pegou e saiu. Mas ela levou a chave da garagem. E ela saiu. Eu falei, pô, vou lá chamar o chaveiro e vou pegar e vou pra rua de novo, né? E quando eu fui chamar o chaveiro, na hora que eu voltei com o chaveiro, ela tava me vigiando pra eu sair de casa. E ela pegou e tirou o carro. E quando eu cheguei com o chaveiro, a garagem tava pura, sem carro. E ela pegou e saiu. E ela foi e a gente tem um conhecido que na época ele trabalhava, hoje ele já está aposentado, ele trabalhava no batalhão da polícia. E ela foi para casa da filha dela, mas ela falou, se eu deixar o carro lá, ele vai com a reserva e vai pegar. E ela guardou o carro dentro do batalhão da polícia militar. Mesmo assim, eu consegui entrar lá, bêbado, consegui pegar o carro. E quando ela foi ver, eu já estava lá em Cantagalo, em outra cidade, Jesus. já alcoolizado muito mais do que... Quando eu peguei o carro, já estava bêbado. E eu lembro que Satanás me usou aquele dia e eu saí de lá rindo muito, como se fosse um troféu, o que eu fiz, né? E me lembro que aquele dia eu andei com o carro, foi o dia que eu mais andei, o carro era um carro novo e eu andei em muita alta velocidade, né? Foi o dia que eu coloquei a maior velocidade na vida e não me orgulho disso, né? Mas eu me orgulho de Deus ter me livrado, graças a Deus, né? Amém. Deus ter me livrado. Cuidado de Deus, né? Porque Tinha um propósito na vida dele. Pelas pessoas também, né? Porque muitas das vezes a gente conhece nesse mundo muitas pessoas não estão mais aqui. Eu coloquei pessoas dentro do carro, eu ia para lugares que se acontecesse alguma coisa eu podia estar no meio, podia estar muito envolvido, né? Acontecesse uma troca de tiro, eu podia morrer, se acontecesse uma operação policial, eu podia ser preso. Então, graças a Deus, Deus me livrou de muitas coisas, inclusive de acidentes, né? Porque eu andava chutado e, né, na gíria do mundo, né, e completamente bêbado. E assim, eu lembro que quando você foi, né, o Paulinho falou que você chegou lá muito transtornada. Como assim, você já conhecia a igreja? Você já tinha frequentado a igreja? Eu passei lá chorando muito, aí quando eu estava chegando já no Paissandu, aí bateu assim, falei assim, vou voltar lá, vou pedir uma ajuda. Aí voltei tudo, cheguei lá, conversei com o Paulinho. Aí Paulinho falou que ia começar um curso de casais. Aí perguntou se eu queria fazer. Eu falei, eu faço, mas o problema é ele, não sei se ele vai querer fazer. Aí Paulinho pegou o número dele, depois ligou para ele, né? E ele aceitou fazer. Aí num dia que a gente foi também, e o curso foi lá em Olaria, eu lembro que foi lá em Olaria, não lembro onde que era, eu sei que era na casa do... Ricardo Clima. Não, do Onofre da Onofre Inês. Inês, novo se sonho. perdeu. A gente passava na porta e não via a casa de jeito nenhum. Não conseguia O achar. curso já tinha começado, não Brigando, achava, e brigando e não achava. Acho que não sei se foi o Onofre na época, que foi lá para fora pra gente poder ver, pra gente poder ir. Nós ficamos um tempão rodando no mesmo lugar e não conseguia, o inimigo não deixava a gente ver onde era de jeito nenhum. Aí foi esse primeiro que Foi o vocês primeiro. não... O primeiro que vocês fizeram. Aí que vocês Fizemos. não conseguiram fazer ele todo. Não, fizemos todo. O primeiro vocês fizeram Fizemos todo. Eu sei que vocês fizeram 3,5, Quarto né? que a gente não... O último que vocês não não foi todo, né? Mas vocês fizeram 3 vezes com o Ricardo Grenimar, né? Foi? Isso. E a gente só deu um suporte no início ali, a gente conheceu vocês, a gente deu aquele suporte no início, eu lembro que a gente fez algumas visitas na casa de vocês lá,
ali em Olaria. Vocês depois, acho que foi na nossa casa, lá no Cônigo. E depois vocês foram acompanhados bastante por Ricardo Clenimar. E foram 3 cursos e meio, quase 4 Mas, cursos assim, e meio. Eu vejo também que o que ajudou, eu entendo, que vocês também pegaram um compromisso com Deus, né? Que aí vocês começaram a congregar, né? Começaram Aí a congregar. chegaram a fazer processos de libertação com o pastor Reinaldo, na época? Não. A gente tentou, o interessante é que, tipo assim, a gente queria, tipo assim, ter uma mudança na nossa vida, mas a gente não queria largar a bebida. Queria ficar bem, mas sem... Não, a Queria gente ficar bem porque tudo na igreja, mas não largar a bebida. Porque tudo na nossa vida tinha bebida. A gente era alcoólatra daqueles... Se a gente fosse para um lugar, a primeira coisa que a gente pensava em levar não era a nossa filha. Não porque a gente nunca deixou de tratar da nossa filha, das crianças. Mas a primeira coisa que a gente pensava em levar era bebida. Se a gente fosse viajar, tinha que ser muito cedo, porque, né, à tarde a gente não teria condições, porque a gente já estava alcoolizado. Então tudo pra gente era bebida. Então a gente não conseguia pensar em se libertar. Então o que a gente falou assim? A gente falava assim, então a gente vai beber menos. Então a gente ficou aí nesse processo. A gente fez o primeiro casados, a gente começou a ir para a igreja, mas a gente estava naquele impasse. Ou a gente vai para a igreja, mas a gente vai continuar bebendo, né, quietinho, Só um pouquinho. escondidinho aqui, ninguém precisa saber. E foi um momento de maior destruição da nossa vida, né? A gente achava que podia só beber um pouquinho, mas não conseguia beber. Não conseguia parar mesmo. É. Aí o processo de libertação foi acontecendo de pouquinho a pouquinho, gradativamente na vida de vocês. Mas também, se vocês não tivessem alguém acompanhando, vocês não conseguiriam, por força própria, não conseguiriam. Teve uma vez, acho que foi a última Na vez segunda. que... Na segunda. Casados que vocês estiveram aqui atrás de mim? Foi no Os segundo casados, casado. foi no segundo curso de casados que a gente fez. Ele bebeu, se drogou e sumiu com o carro. 2 dias. 2 dias. Ficou 2 dias desaparecido. 2 dias desaparecido. Aí eu falei, acho que foi o Ricardo que foi comigo, né? Não achou também não. Aí Ricardo foi junto Foi o comigo, dia uma inteiro. amiga vizinha minha junto, Dia a gente inteiro. o dia inteiro procurando ele, procurando, não achava. Aí Ricardo teve que ir, não sei se tinha igreja, ele teve que ir, continuei eu, essa amiga minha, aí eu peguei a mãe dele para ir junto procurar a gente. Aí tava, depois já tava a Gabriela também, pequena dentro do carro, porque não tinha com quem deixar, eu tive que levar. A gente rodando a cidade o dia inteiro atrás dele. Aí quando a gente estava quase desistindo, a minha amiga falou assim, mãe, eu vou te dar mais uma volta lá no centro. Quando a gente passou no Paissandu, ele passou com o carro rápido. Aí a gente foi atrás dele e ele viu, ele drogado, via que tinha gente atrás dele, mas não sabia quem era. Aí ele subiu lá, como é que é o nome lá daquele... Eu sei que eu vim pra cá pro lado do Varginha, mas o que aconteceu? Eu já tinha virado uma noite, eu tava com uma pessoa, e essa pessoa era uma pessoa jurada de morte. Ele falou, eu tô jurado de morte. E a gente ia em um determinado local e apanhava a droga, apanhava a cocaína pura, e aquele dia eu tava muito drogado. Mas eu me lembro de tudo, mas eu tava muito drogado. Então, conforme ele começou a falar isso, eu comecei a falar, aí eu comecei a ver ela me seguindo com a amiga dela, mas na minha cabeça não era amiga dela. Era um carro, eu não conseguia identificar qual era o carro. Pra mim era alguém querendo matar o cara e eu ia morrer junto. Então, eu lembro que eu vim aqui no Varginha, aí dei um cavalinho de pau com o carro e elas atrás, e a amiga nossa seguindo, mas eu não sabia que era. Aí eu parava o carro e falei, isso é impossível, esse carro tá me seguindo. Eu falei, eu vou embora, vamos jogar o carro dentro da delegacia. E eu fui pro centro. Eu falei, vou entrar com o carro tudo dentro da delegacia, mas não vou morrer. Quando eu cheguei no centro, ela viu uma patrulha da polícia, eu passei voado. Juntou 3 eu carros. chamei a patrulha para ir atrás junto. Juntou 3 carros de polícia, Aí, só conseguiram me pegar só pegaram em 2 pedras. Em alta Você foi lá em 2 pedras, cercou meu Deus ele do e céu. pegou ele. Aí depois daquele dia ali, que ele realmente aí não bebeu mais, nem nada, porque ele viu que Gabriela estava olhando para ele, vendo o estado dele daquele jeito, estava bravo. Mesmo ele parado ali, ele ainda continuava vendo o carro atrás dele, vindo. O interessante é que nos bastidores a gente estava conversando, parece que é hereditário isso na sua vida, né? Ou na sua família, né, Reginaldo? Você falou com o seu pai. Eu lembro também, até que a gente estava lembrando uma visita que a gente fez no seu pai, que ele morreu por causa da bebida, não foi isso? É um problema de geração, tanto na parte da minha mãe, que a minha mãe, ela perdeu a mãe dela quando ela tinha 4 anos por conta do álcool. Né? O meu avô, por parte de mãe, também era alcoólatra.
Aí a família do meu pai toda, a gente tem a família Coelho, né? E, infelizmente, esse nome, para muitos, não é um nome bom, como tipo assim, aquela família que não consegue alavancar, aquela família que não consegue ir para frente. Todos os homens daquela família foram alcoólatras e todos os homens daquela família se perderam por conta do vício do álcool. Então, foi um nome de vergonha, né? Foi um nome de vergonha, foi conhecido como... Eu me lembro que quando eu era criança, quando eu chegava num lugar e falava assim, você é filho do Coelho, as pessoas me olhavam com um jeito diferente, como se o meu nome fosse um nome de vergonha. De um peso, né? Um nome de um peso, e por conta disso, todos os homens da minha família vieram morrer. Os meus tios morreram por conta do vício do álcool, os primos do meu pai morreram por vício do álcool, e infelizmente o meu pai ele veio também a falecer por conta do vício do álcool. Então, uma família de desonra, né? Mas, quer dizer, a sua família não tinha ninguém cristão assim na sua família? Não. Era todo mundo para esse lado. Já diferente da sua família, né, Ilna? Você Minha família era cristã, o pai da minha evangélica, mãe né? todo mundo evangélico. Todo mundo evangélico. Acho que tem 4 ou 5 pastores na sua Tem família, 4 né? pastores na minha família. E Reginaldo hoje, Ele era o excluído, ele né? era o excluído da família, né? Da sua família, ninguém gostava, Ninguém né? gostava dele. E hoje eu acho que é o papai Hoje é o do cara, queridinho. né? É o queridinho hoje, né? Mais ou menos. Estamos aí. Mas é interessante isso que você falou, porque hoje, assim, quando Jesus entrou na vida de vocês, você fechou esse ciclo. O interessante é que quando ela falou assim, eu me lembro que para mim, aquele ali momento quando aquela polícia me parou, aqueles 3 carros de polícia me pararam e me jogaram na parede igual um bandido, né? Aí jogaram na parede. Aí eu tô tranquilo, nem aí pra nada. Aí minha mãe saiu do carro, meu filho, tudo bem, tô nem aí. Aí falei pra polícia o que eu tinha feito, que eu tinha bebido, que eu tinha usado droga, coisa e tal, né? Pra eles, então, eles pensaram que o carro era roubado, na época o carro tinha acho que 20 dias de comprado. O carro era novo, né? Tá, aí tudo bem. Aí quando, tipo assim, até então, aí falaram, aí tá no processo, quando eu olho, Gabriela tá dentro do carro. Aí eu pergunto pra maninha, o que a Gabriela tá fazendo aqui? Aquilo ali pra mim foi a pior vergonha que eu já passei em toda a minha vida. E eu conto isso pra ela, né? Mas eu vejo que Deus permitiu aquele processo, né? E depois daquele momento, eu nunca mais coloquei uma gota de álcool, um cigarro, drogas, e nunca mais passou pela minha cabeça. Claro que o processo não foi fácil, mas houve-se uma libertação através daquele momento. Eu me lembro que também, o interessante disso, porque a gente vinha de momentos que ninguém mais acreditava. Eu me lembro que quando a gente casou no dia 17 de dezembro de 2011. Quando chegou de 2011 para 2012, quando a gente foi passando novo com a família, lá a gente estava brigando na frente de todo mundo por conta de uma garrafa de bebida. E eu me lembro que uma pessoa da família chegou, e a gente, né, chegou para mim e falou, pra que você casou? Pra isso? Né? E aquilo me parou. E eu lembro que eu estava muito bêbado, ela também, e a gente brigando, e aquilo ficou na minha cabeça. E me lembro que esse processo veio, eu conheci vocês, o Ricardo, a Clenimar, e me lembro também desse curso de casais que a gente estava fazendo, que no outro dia ela me fez ir pro curso. Eu pensei, pra mim ela me mandar embora. Aí quando eu tava dentro do carro, não podia dirigir, perdi a carteira, na época eu perdi a carteira de motorista, tranquilo. Aí eu fui pra casa, e eu fiquei 2 dias sem conseguir dormir, porque eu já tava quase entrando em overdose, de tanta cocaína que eu tinha cheirado. E o que acontece? Eu fiquei 2 dias, eu lembro que eu dormi no quarto da Gabi com ela, eu fiquei lá 2 dias assim, olhando pra cima, pro teto. Aí tudo bem, né? Foi de segunda pra terça. Na terça-feira tinham casados. Ou de terça pra quarta, não me lembro, né? Eu sei que no outro dia tinham casados. E quando eu tava lá com o olho arregaladão de noite, ela falou assim, pode se arrumar, que a gente vai pro curso. Aí eu não tinha... Você vai assim mesmo. Aí eu não vou, mas não, você vai. E quando eu cheguei no curso, eu falei, os caras vão me apedrejar, né? Porque eu tô tudo errado. E chegou lá, você foi abraçado. E quando eu cheguei lá, eles me acolheram, eles fizeram a diferença, porque da parte da família dela, eles não tinha como alguém gostar de mim. Não tinha como. Eu falo que ela aguentou, acho que eu não aguentaria, porque o processo que ela passou por mim, se viver com uma pessoa alcoólatra, que quebra tudo dentro de casa, né? Que não pensa em ninguém, que sai, não dá um pingo de satisfação, que o dinheiro que tá, dependendo da hora, por mais que eu sempre fui uma pessoa movida para a família, mas quando eu tava nesse mundo eu não pensava em nada, eu só pensava em mim e sumia. Então não tinha como ninguém gostar, não tinha como, quem gostava dela
por fato de gostar dela, não gostava de mim. Não tinha como, tipo assim, falar, esse cara não tem como se salvar. Porque você fazia ela sofrer, né? É. Então, por você fazê-la sofrer, as pessoas, elas pegavam ranço de você. Você tá fazendo, não só ela né? sofrendo, mas A a filha, a família, família, né? É, Que a você família. tinha a Gabi, que era pequena, É. e a A Lívia. Lívia. A Lívia, que era maiorzinha, né? A Lívia, nessa época, ela tinha o quê? 12 anos? 15 anos, né? 15, 16 anos. 16, é isso É porque a mesmo. gente casou, a gente ainda fiquei 4 anos para me libertar. Então foi 4 anos de sofrimento. Entendeu? Foi 4 anos de, às vezes, eu estar com o carro na rua, que não foi uma vez, e minha sogra me ligar, onde você tá? Ah, eu tô aqui, e minha sogra, né, pegar e falar, ó, você tá tudo errado, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, e eu, tipo assim, ter que ouvir, e aí às vezes falava coisa com ela também, e às vezes entrava, por mais que a gente não deixava as outras pessoas interferir, mas acabava se interferindo. E foi um processo, né? Foi um processo, mas chegou um momento que quando aquele pessoal lá me abraçou, aquilo pra mim foi diferente. E dali pra lá houve-se um momento de diferença. Mas naquele momento de diferença ninguém mais acreditava em mim. Ninguém mais acreditava. Ninguém mais acreditava. Ninguém tinha confiança mais em mim. Ninguém acreditava. Mas ali, graças a Deus, Deus fez uma transformação. E depois daquele dia, né, a gente viu a diferença. Né? Nossa família viu a diferença. E vê a diferença até hoje, né? É, Que até nos bastidores a gente estava conversando que teve um evento na casa de vocês que foi 4 pastores ou 5? aniversário Você da- falou? quatro, né? Dos 4 pastores. Tem mais de 4, Tem mais de Tem mais de 4 pastores porque na não família. mora aqui, mora no Mora tudo no Vila Rio de Janeiro. Velha, Espírito Santo, Vila É. Velha, Espírito Santo. Curitiba, Curitiba, Paraná, tudo São espalhado. Paulo. Espalhado, né? Mas teve uma Petrópolis. festividade de vocês que vocês É. foram fazer em família. online, a gente fez E online, eles né? deram a honra àqueles que não tinham honra, né? Que era ele, É. que era o patinho feio da família, né? família, Que, Mas ele ainda continua sendo, né? que era o patinho feio que lá bebia, drogava, fumava, fazia tudo. Aí hoje ele se destaca e ao ponto de ser chamado para pregar nessa comunhão de família, né? Eu lembro que foi uma data muito complicada porque a gente estava vivendo a pandemia e a gente tinha acabado de perder minha sogra. Porque a minha sogra, ela viu a mudança de Deus na nossa vida. E o que Teve acontece? tempo, né? E ela Teve viu, e toda vez que a gente, tipo assim, né, Deus começou a fazer a transformação, a gente começou a ter um entendimento da palavra, então às vezes eu ia ministrar em uma igreja e minha sogra sempre estava lá, era a primeira a me Vou apoiar. puxar o saco dele. Que engraçado. Então aquela que me julgava, né, hoje, tipo assim, chegou o momento dela, tipo assim, vir mais pro meu lado do que Eu vou pro puxar o dela. saco mais dele que eu vi. Então e a gente viveu grandes momentos, né, minha sogra fez 3 anos que ela faleceu, né, minha mãe, minha segunda mãe, né, e a gente viveu assim momentos lindos, né, eu até começo a chorar falando dela. É porque você lembra dos momentos ruins que ela pôde presenciar e depois ela presenciou também os momentos excelentes, bons na sua vida. A gente passou por um momento de transformação, né? A gente passou, não foi fácil, mas aí as pessoas começaram a ver a mudança. Porque o velho homem ficou para trás, a velha Unamar ficou para trás, mas as pessoas começaram a ver um homem de Deus, né? As pessoas começaram a ver a transformação, né? E por onde a gente passou, né? Onde existia briga, né? A gente, né? Às vezes tem, né? Mas é diferente, às vezes ninguém sabe, às vezes, né? Por trás dos bastidores, quando, né? Não é aquele, né? Aquela coisa igual era É uma coisa antigamente. normal do dia a dia, né? Às vezes, né, fala uma palavra, o outro, né, fica meio de bico, mas de tarde, de noite já tá bom, ninguém acontece. E as pessoas viram a transformação, mas a gente também colocou a nossa vida diante do altar. A gente começou a fazer os cursos, a gente começou a ir nos encontros de casais, né, a gente, toda a festividade que tinha lá no acampamento, a gente estava lá, todos os porta-retratos a gente bastante, gente. né? Então a gente começou e automaticamente as pessoas começaram a ver a transformação a ponto da mãe dela ter falecido, uma prima dela ter falecido, e naquele ano fizemos um culto online, que foi o primeiro ano da pandemia. E ali eu lembro que Deus me mostrou, e estou te honrando. Porque no meio daquele monte de pessoas que tem muito mais entendimento que eu, Deus falou que ia ser eu que ia trazer a palavra naquele culto online, e ali eu pude ver a transformação de Deus, né? Porque por muitas das vezes eu tinha que ser o apontado, porque eu envergonhava a minha família. E ali Deus me colocou num ponto de destaque para me honrar, né? Porque
Deus ele é capaz de honrar a gente, né? Deus, se a gente se colocar aos pés do Senhor, Deus muda a nossa história e muda a nossa vida. E você fechou um ciclo, né, Reginaldo? Na tua família, essa maldição, todo espírito de vício que atuava, você fechou ali. Né? Deus usou você para que na tua casa não tivesse mais, né? Na tua família não tivesse mais, né? Na tua casa hoje não tem mais. Graças a Deus. Todo mundo, quando me olhava, falava assim: Reginaldo é maluco. Reginaldo é doido. Porque eu era uma pessoa que não tinha limite. Era uma pessoa que qualquer hora que se precisasse subir no morro, subia sozinho. Qualquer lugar que tivesse, encarava a polícia, encarava todo mundo. É uma pessoa que era usada pelo diabo. Não tinha medo, né? Então eu era aquela pedra na minha família. Quando se falava no nome Reginaldo, era problema. Quando se falava no nome Reginaldo, infelizmente é o filho que me dá mais problema. E hoje Deus transformou de uma tal maneira que hoje eu sou aquela pessoa que está ali, né? Graças a Deus a minha irmã conseguiu voltar para Jesus, o meu irmão também hoje voltou para Jesus. Através do nosso testemunho nós conseguimos ganhar, né? E Deus tem feito a diferença através da nossa família. Minha mãe, graças a Deus, tem caminhado, tem reconhecido o nosso lar como um lar de esperança, um lar de Deus, e modificando as famílias. Isso é muito importante. Glória a Deus. Quando vocês falam isso, assim, traz uma emoção muito grande para mim, porque Deus falou com a gente uma vez um sonho que tinha dado um casal. A gente não morava nem em Friburgo, foi logo assim que a gente casou. Com 9 meses de casado, a gente saiu de Friburgo e fomos para morar em outra cidade. E quando a gente estava para voltar para Friburgo, este casal, ele teve um sonho com a gente e via a gente colhendo muitos frutos num pomar muito grande, colhendo frutos, botando no cesto. E eles falavam um com o outro: esse pomar, esses frutos é do Paulinho e da Miriam. Foi isso. E a gente não entendia aquele sonho. Quer dizer, eu entendia de uma forma diferente. Você achava que era eu achava que esse sonho era um sonho físico, um sonho financeiro, que a gente ia ter um sítio, que a gente ia ter na época ia ter dinheiro, que a gente ia voltar para Friburgo, ia ficar rico, comprar um sítio. E depois de muitos anos, quando a gente começou a ministrar para casais, começou a trabalhar com famílias, e hoje a gente vê a vida de vocês restaurada, a gente vê Ricardo ali restaurado, que já teve aqui, Ricardo que também estava um vício também de bebida, com a vida destruída mesmo também. E a gente olha para vocês, a gente vai lembrar daquele sonho que esse casal teve com a gente, né? E a gente vê aqui 2 frutos na nossa frente hoje. Eu vejo assim que não é só 2 frutos, porque através de vocês já estão ganhando frutos. Exatamente. Aí a gente vê vocês compartilhando do fruto que eu faço parte desses 2 frutos aqui. Mas hoje eles já estão frutificando. Vocês já estão frutificando. É como se vocês fossem uma espiga de milho. A gente plantasse 3 carocinhos, né? A gente abre uma cova de milho, quando vai plantar milho. A gente planta ali 3 caroços de milho. E daqueles 3 caroços de milho, nasce ali um pé de milho, que me parece que são 3 espigas. Acho que são 3 espigas cada pé. E cada espiga dessas aí é, em média, aí, dizem, de 500 a 800 caroços de milho. Imagine só. Hoje a gente vê a vida de vocês como um fruto. Vocês já frutificaram, ganhou a sua irmã, né? E muitos seu outros, irmão, né? E quantos casais estão vindo para Jesus através da vida de vocês? Sendo restaurados, né? Uma coisa que eu sempre, tipo assim, né? Eu sempre sou muito grato, né, pelas pessoas na minha vida. E não só porque eu estou na frente de vocês. Sou muito grato à Assembleia de Deus Central por ter proporcionado isso pra gente, ter botado vocês na nossa vida. E Ricardo e Clenimar, né? Porque se não fosse vocês 4, né? Vocês, tipo assim, no momento mais difícil da nossa vida. Porque é difícil, né? Porque hoje em dia o mundo, ele só vê o problema. Hoje em dia o mundo, ele só vê a dificuldade. Mas naquele momento ali de dificuldade, naquele momento ali que a gente tinha muitos defeitos, vocês olharam na gente com uma coisa que vocês olharam a qualidade. Deus usou vocês para olhar a qualidade. Vocês abraçaram, tanto você,
né? Você, Paulinho, Miriam, como a Clenimar e Ricardo, né? Que a gente não pode deixar. Eu sou grato a Deus pelo resto da minha vida, né? Nós somos gratos a Deus por ter colocado vocês na nossa vida. Porque se não fosse vocês, o Reginaldo não estaria aqui. O Reginaldo já tinha partido. Porque o Reginaldo seria como os coelhos, que já se foram. Mas pelo fato de vocês acreditar, hoje nós estamos frutificando, fazendo parte desse pomar, né? Porque você plantou aquela árvorezinha e essa árvore hoje tá frutificando, tá né? frutificando, né? Eu achei assim, me emocionou muito, porque vocês falando que já estão lá. Na hora que a gente estava conversando aqui, a gente eles. estava conversando nos bastidores antes de começarmos aqui o nosso bate-papo, e a gente achou lindo porque aquilo que a gente fez com eles, Já visitar estão eles fazendo. na casa deles, eles já estão fazendo isso com outros casais também. Inclusive o casal que vocês foram é aonde eles, parece que Na pelo que eu casa entendi, onde fomos onde visitar aonde vocês. a gente foi visitar vocês, aconselhar vocês, foi aonde vocês foram lá agora aconselhar um casal que está morando lá, né? É isso aí, uma pessoa próxima, a gente conseguiu aconselhar e deu certo, né? Gente, O interessante é que a gente, quando chega lá, a gente não sabe nem o que vai falar, né? Mas o Espírito Santo de Deus já deu tanta experiência, né? Porque muitas das vezes a gente acha que pra que Deus me libertou? Né? Porque, querendo ou não, a gente tem uma carga, né? Que a gente passou, um processo que a gente passou, né? Então a gente vem carregando aquilo. Mas pra que Deus fez isso? Pra que Deus deixou que isso acontecesse na minha vida? Né? E a gente vê que por conta disso, né, lá na igreja a gente conhece muitas pessoas, a gente está lá recepcionando todo culto, a gente está lá fazendo a obra de Deus com amor, né? E a gente vê para que Deus fez isso, né? Para que a gente possa ser um Moisés, né? A gente possa se levantar para libertar o povo que está escravizado. Assim como nós tivemos lá atrás, nós somos um Moisés para libertar o nosso povo. Aleluia. existe hoje com vocês pessoas que estão passando assim, que vocês se deparam, que passou pelo mesmo problema que vocês passaram ou não? Que a gente conhece, né? Que a gente Assim, conhece. hoje, o que seja da igreja, o que seja da família, o que seja... Que vocês têm acompanhado, Vocês têm acompanhado? já? Alguém? Não, a gente conhece, mas é acompanhado. Mas não. assim, vocês não se depararam com ninguém ainda no pé que vocês estavam, Que né? até para ficar igual a gente é difícil. Não, tem gente lá que passou pelo que a gente passou, mas que já está liberto. Já está também. liberto também, né? Porque a gente já chegou a aconselhar, lembra quando a gente trabalhou na loja, a gente chegava a aconselhar, porque hoje, o que acontece? Hoje a gente aprendeu porque a gente foi julgado. Então a gente começa a olhar para as pessoas com outros olhos. A gente começa a acreditar nas pessoas, a gente consegue dar força para aquelas pessoas, para que elas possam se levantar, possam se reerguer, e com isso a gente consegue aconselhar. A gente não pegou nenhum casal ainda para, né, igual no nosso caso, mas a gente já conversou com várias pessoas. Tem pessoas da família hoje dela que vêm se aconselhar com ela, né, quando estão com problema, e a gente vê graças a Deus, Deus trabalhando nesse sentido aí, né? Eu creio que a gente está crescendo ainda, né? Vai chegar o tempo de... Interessante, Unamar, que quantas vezes você ouviu falar, larga ele, Muitas vezes. né? E você teve motivo para isso. É. Né? Assim, todos os motivos para largar o Reginaldo. O que te fazia continuar? Se ele tinha uma força, uma coisa que não deixava eu largar ele, não. Aí depois foi eu conversando, né? Quando a gente entrou para a igreja, eu ia conversando com o Paulinho, mas antes não, tinha uma coisa que não deixava. Mesmo quando ele saía, assim, teve uma vez que ele foi embora para Rio das Ostras, nesses negócios dele, assim. E aí ele ligava, e aí quando chegava lá, ele também caía em si. Aí de lá mesmo eu já começava a pedir desculpa e voltava. E eu não conseguia separar dele. Vocês dois não conseguiam ficar livre um do outro. Não. Nunca conseguia ficar assim, nem um dia longe. A gente não conseguia. E eu lembro que chegou o ponto de eu quebrar a casa, de me machucar, de me cortar, de até os vizinhos. Eu me lembro que era o espírito do maligno. Porque tinha vezes que o inimigo se manifestava de me usar. De usar. Ele comeu um copo daquele de vidro.
Então ficava possesso, né? Ficava possesso. Ele uma vez comeu um copo daquele de vidro verde que tinha muito antes, né? Que era grossão. Uhum. Ele comeu aquele copo assim inteiro, assim, mordendo como se estivesse mordendo um pão. Destruiu, comeu o copo inteiro. No dia seguinte não tinha um arranhão na língua, nada. Era uma possessão mesmo, né? Coisa demoníaca mesmo, mas graças a Deus, Deus conseguiu libertar. Hoje a gente está aí para ser Hoje você pode falar as coisas boas, né? uma potência no mundo de Deus, né? É, e hoje você pode olhar para Gabriela, né? A Gabriela hoje fazendo arquitetura. O sonho do papai. Era o seu sonho. Hoje, se ela quiser, ela Firme tá com Deus, ela. Servindo ao Senhor. servindo ao Senhor também, né? E é o orgulho, né? Glória a Deus. Agora imagine se vocês tivessem desistido um do outro. Como que estaria a Gabriela hoje? Como estaria a gente também, E né? como vocês também. Como estaria a gente, minha família, por exemplo, né? Porque tanto da família dela era uma base, eu também sou uma base da minha família, né? E muitas das coisas que acontecem a gente tem ligue, né? Você, né? E aquele que fazia problema hoje é aquele que resolve. Resolve. Deus transforma, né? Então hoje a gente é aquele que aconselha, que tá ali, que precisa, e graças a Deus, né? Eu lembro que meu irmão passou por um momento difícil, e naquele momento difícil eu consegui ajudar ele conseguiu voltar para Jesus, e conseguiu se casar com uma pessoa, e hoje ele tá numa fase nova na vida dele, mas graças a Deus porque ele me viu como exemplo, né? Que me viu como uma base para ele, com alguém que ele podia seguir. Antigamente, infelizmente, não tinha como, né? Quem me seguisse ia para o mesmo caminho, mas hoje, graças a Deus, Deus conseguiu transformar. Isso é uma benção, né? Graças a Deus. É gratificante pra gente ver o que Deus faz. Mas assim, existe também algo que é importante a gente pontuar, que você até falou isso no começo, vocês se posicionaram em Deus, né? Se posicionaram em oração, se posicionar em leitura de palavra, se posicionar em estar na igreja, em congregar, né, em busca mesmo, né? Porque assim, se Deus começa a trazer toda uma transformação na vida de vocês, e vocês começam, Deus já me libertou, tá bom, e não se posicionam em Deus, como que vocês também não estariam? Porque a gente fala algo muito interessante, que é como alimentar a carne e o espírito. Quem você alimenta mais, vence. Né? Então, se a gente alimenta mais a carne e não alimenta o espírito, a carne uma hora vai vencer. Né? E vocês decidiram alimentar o espírito. E eu lembro, assim, eu tenho uma recordação muito forte. Eu não sei, mas do Reginaldo, eu lembro bastante vezes que eu via você nas terças-feiras, culto de terça-feira de ensino, lá com o pastor Zé Antônio. Você não conhecia, né? Você tinha uma frequência bem assídua, não tinha? A gente ia toda terça, né? Eu lembro... Assim, você estava lá no segundo banco, na coisa do meio. Isso. Ali no meio ali. É isso mesmo. E Noamar também estava junto, sempre estava junto. E Gabriela lá nas crianças. Era o vão do meio. Nós tínhamos lá no tempo antigo, na Mato Grosso, tinha os três lados. Os três lados. Tinha os pés da janela, tinha o vão do meio, que eram os bancos mais compridos. Perto do espelho. E tinha o pé do espelho. Mas vocês estavam sempre naquele do vão do meio, eles sempre estavam ali. Nas cadeiras a gente não faltava culto, e a gente participava de tudo também, participava de tudo. Valente de Davi, quando tinha o encontro dos homens, os encontros dos homens lá, que a gente fazia lá no acampamento, você sempre estava lá. E vocês continuam, né? Então, assim, fez a diferença para a vida de vocês, é isso. Tem lá na igreja, a gente está sempre. Graças a Deus, a gente continuou com esse propósito, né? Porque o que acontece? Às vezes a gente acha assim, eu tô com um vício das drogas, do álcool, e eu sou liberto para aquilo, mas o Satanás, ele é astuto. E por muitas das vezes ele pode querer colocar outras pedras no teu caminho, que vai ter tanto poder para te destruir, como o vício do álcool, como o vício das drogas. Então a gente tem que estar atento nisso, e só tem um jeito, né? A gente está buscando, frequentando os cultos, né? Lendo a palavra, né? Por mais que às vezes, né, nosso dia seja corrido, mas a gente tem que estar atento a alguma coisa. Orando, né? A gente gosta de orar, às vezes a gente gosta de ir no monte, né? A gente sabe para onde recorrer,
E o interessante é que Gabriela tem seguido esses passos, né? Graças a Deus a gente vê ela firme na palavra, firme em louvor. E na nossa casa Ela gosta de louvar. Ah, que gracinha. Fez curso, agora quer voltar também. Tá fazendo curso de canto? É. Que legal. Agora ela vai voltar, que ela operou, né? Agora ela vai voltar. Então a gente vê a transformação que Deus fez na nossa família, assim, da nossa filha tá no caminho, né? Isso daí é a melhor. É um legado que vocês estão deixando, né, na vida dela, né? Então, isso pra gente é muito gratificante. Então, assim, para vocês que estão nos assistindo aí, nos vendo aí, para você ver que tem jeito, né? Tem jeito. Tem jeito. Deus pode fazer. Deus pode fazer, é só crer, só acreditar, gente. Humanamente impossível, né? Então uma pessoa igual o Reginaldo, viciado em droga, cocaína, cigarro, bebida, alcoólatra desde 18 anos, não era? Eu, com a primeira vez que eu fiquei de fogo, eu tinha 11 anos. Com 11 anos de idade. Com 14 eu já sentava no bar, eu falava que eu bebia igual gente grande. Com 18 anos eu já era alcoólatra. Eu lembro que com 18 anos teve um ano da minha vida que eu bebi todos os dias. Os 365 ou 366 dias eu bebi todos os dias. Era uma pessoa que eu bebia. Sexta, sábado e domingo era embriagada, era como alcoólico. Sempre chegava caindo em casa, era uma vergonha. Quem me conhecia falava, isso daí não tem jeito. As pessoas quando olhavam pra mim falavam, isso daí é pior que o pai, isso daí vai ficar igual o pai, igual o X, mas graças a Deus mudou. Quem disse que Deus não pode mudar, né? E aí a gente vê, quando Deus chega, Ele chega e faz, né? Mas existe algo que eu falo o seguinte, quando a gente tem um posicionamento, é diferente. Porque assim, vocês tentaram, estava sendo acompanhado, mas você precisou ter um choque de realidade também, né? Foi o choque de realidade ali que você... O que eu estou fazendo? O que eu estou colocando a minha filha em risco, a minha família em risco? Porque até aí você não conseguia ver que você estava colocando em risco. Mas quando você foi parar, teve uma perseguição policial, né? Uma cena de filme aí, eu fico imaginando essa cena. E aí você... né, ser ali abordado, de olhar para sua filha, vendo aquilo tudo, eu imagino como que não deve ter sido realmente muito forte isso, né? E às vezes a gente não dá conta o quanto a situação está no limite, né? A gente não se dá conta como que as coisas estão funcionando, porque quem está no problema não vê e fica com raiva daquele que está vendo, né? Porque aquele que está vendo fala porque quer alertar, quer que você mude, quer que você melhore. Mas você que está no problema, você não quer ver, porque você está gostando daquilo. Porque de alguma forma aquilo ali estava sustentando vocês, né? A carne estava sendo sustentada, até porque também tem a questão biológica, né? Que mexe com tudo, né? Hoje, o alcoolismo, ele é considerado uma doença, né? Então, assim, olha como vocês estavam. Só que você, um dia, falou assim, eu preciso de ajuda. Né? E aí é onde a gente reconhece. Até nesse momento, você sabia que precisava, mas não tinha reconhecido que precisava, né? Mas na hora que você disse assim, eu preciso de ajuda. Aí você começou a ver a sua história mudar, né, Unamar? É verdade, mudou tudo. Quantas vezes a gente tava com o Unamar, como é que estão as coisas? Hoje tá bem. Aí outro dia que eu tava com ela, como é que estão as coisas? Ai, não sei não tá bem não. Aí um dia tava bem, outro dia não tava bem, mas hoje, para a glória de Deus, né? A gente olha e fala assim, hoje tá bem. Glória a Deus, né? Deus fez a transformação. E o que vocês podem deixar de recado para aquelas pessoas, o Reginaldo? A pessoa que de repente esteja passando hoje pelo mesmo problema que você passou, desse questão de vício, processo todo, de né? vício, e se você conseguiu se libertar, o que você pode deixar de recado para essa pessoa que está assistindo? Um conselho. Uma coisa que eu posso deixar é que Deus ele é capaz de transformar tudo aquilo, né?
todo aquele que crê, né? Que se a gente colocar aos pés do Senhor, Deus é capaz de mudar. Se a gente for analisar lá a Bíblia em Gênesis, né? Deus ele tinha um cuidado, né? Quando ele descia aquele jardim para falar com Adão, né? O homem ele foi criado para ter um contato com Deus. Deus, quando ele criou Adão, mas ele tinha um contato, eles conversavam. Ele tinha um relacionamento, e por muitas das vezes nós trocamos esse relacionamento por um vício, por alguma coisa, e a nossa vida começa a dar errado. Então tem momentos da nossa vida que nós temos que ter contato com o Criador. E só tem um momento da gente ter contato quando a gente larga tudo aquilo que nos aprisiona. O que nos aprisiona, né? Às vezes é um vício, né? Às vezes é apego a alguma coisa, e a gente se larga daquilo e se apega com Deus, se apega com aquele que é capaz de mudar, com aquele que é capaz de transformar. Eu vejo que isso para a nossa vida foi fundamental, a gente se apegar com aquele que... Né? Porque por muitas das vezes, vamos supor, se eu coloco assim a minha expectativa no homem, eu poderia me decepcionar. Né? Se eu coloco a minha expectativa em um carro, numa casa, numa empresa, né? Eu poderia me decepcionar. Como a gente se decepciona? Mas eu coloquei a minha expectativa em Deus. Aquele que é o único capaz de transformar, de mudar. E eu venci. Venci porque eu fui para o lado certo. Nós vencemos porque nós fomos para o lado certo, que é o lado do Senhor. Amém. E você como mulher, Ilnamar? Isso é a mesma coisa, a gente tem que crer, né? Tem que botar Deus na frente, porque senão não... E querer também. Mas é algo muito importante na vida da pessoa, né? O querer, né? Se a pessoa não quiser, Deus não faz, né? Deus não faz. Então você tem que querer e Deus vai fazer, vai mudar. E é importante também a gente colocar que sempre tem alguém que vai acreditar em você, né? Sempre tem alguém que vai, não, eu acredito em você. Às vezes a gente já não acredita mais na gente, mas Deus vem e usa alguém para acreditar na gente. Né? Deus usa alguém para olhar e falar assim, olha com os meus olhos. Né? Porque Deus não olhava o Reginaldo e o Ilnamar como alcoolista, como derrotados, como alguém que não conseguia mais nada na vida, mas Deus olhou para você e disse assim, eu vejo um Moisés, né? Eu vejo alguém que vai libertar outras pessoas. Eu vejo alguém que vai mudar vidas. Então, às vezes, a gente olha aquilo ali, a situação, o problema, e fala, não tem mais jeito. Mas Deus olha e fala assim, eu vejo alguém que você não vê. Né? Então, a gente tem que entender isso, né? Que Deus pode ver aquilo que a gente não vê. Eu sempre falo que, antes da gente nascer, Deus já escreveu a nossa história. Mas Ele dá o livre-arbítrio de nós escrevermos a nossa própria história. Então, o que nós queremos? A história que Deus escreveu pra gente? Ou a nossa história? A nossa história a gente não sabe como vai terminar. Mas a história que Deus escreveu pra gente, com certeza é uma história de vida eterna. Né? E vocês entenderam que com Deus estava melhor. E hoje vocês podem levar Jesus para muitas outras pessoas. Né? Amém. Gente, a gente vai chegando aqui no finalzinho do nosso programa. Tá? Passa rápido. Passou muito rápido. E foi uma alegria demais, tá, Reginaldo e Ilnamar, receber vocês dois aqui na nossa casa. Tô com saudade lá da Lívia, da Gabriela. É Gabriela, né? Isso. E tem a filha da Lívia, que qual é o nome dela? Né? Alice, né? A gente conheceu bebezinha, não sei nem quanto. Bebezinha tá não, a gente viu a Lívia grávida. 7 anos, a gente viu Lívia grávida. Aí a gente acompanhou também até a Lívia lá, um pouquinho, né? E já se passaram 7 anos, você vê. O tempo estamos voa, experientes. Experientes, né? Aí a gente vai ficando com barba branca assim, ficando velho. Mas, gente, obrigado mesmo, de coração. Tá? A gente quer agradecer o pastor Marquinhos, né, por ter liberado vocês. Hoje tinha culto lá, hoje vocês vieram aqui. Um abraço lá para o pastor Marquinhos, que Deus abençoe. Hoje vocês estão na igreja, como é que é o nome da igreja? Ministério Internacional Cristo Senhor. Lá em Olaria, né? Isso. Um abraço lá para os irmãos lá da igreja. Mas é bênção. E segunda-feira nós estamos aqui novamente, tá bom? Não deixe de, conforme eu já falei no início, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de acionar o sininho e não deixe de compartilhar esse testemunho lindo desse casal aqui,
Pessoas que de repente passaram pelo mesmo problema ou estão passando pelo problema que Reginaldo está passando. Está passando, não, que passou, né? Opa! Que ele já passou, mas conseguiu vencer. Hoje ele E de tem repente, abençoado às vezes, está vidas. precisando ouvir um testemunho desse testemunho, está precisando ouvir assim alguma coisa dessa natureza, para dar uma força para ele sair lá, de repente, do vício do cigarro, do vício da bebida, da cocaína, que foi aí viciado na cocaína, e às vezes está sem força. Né? E é importante você lembrar, né? Guarda isso que o Reginaldo falou. Talvez não seja nada disso, vício nenhum, mas você tem o apego a outras coisas. Se apega no Criador, né? E sempre vai ter alguém que acredite em você, sempre vai ter alguém que vai ajudar. Então procure ajuda, procure alguém que possa estar junto de você, abençoando a tua vida, e que Deus te abençoe. Fica com Deus. Tchau.